Já ouviram falar em assertividade? Isso é falado o tempo inteiro nos tratamentos, nas salas de reuniões e nos grupos de terapia. Mas o que significa? Aonde eu consigo e por que isso tem a ver com a nossa recuperação? Vamos lá para o vídeo de hoje? Uma das maneiras de descobrir e entender o que alguma coisa significa é descobrindo o que ela não significa. Muitos de nós acreditamos que a assertividade tem um significado diferente do que ele realmente quer dizer, por conta da semelhança entre algumas palavras. Muitas vezes confundimos assertividade com acerto, com agir corretamente ou de acordo com os princípios espirituais. Outras pessoas podem também acreditar que a assertividade diz respeito a uma certeza que temos sobre algum assunto. Podemos até mesmo confundir ser assertivo com estar em recuperação. Podemos acreditar que quando somos assertivos, somos corretos e íntegros, que estamos acertando. Mas assertividade não é ser sincero com os outros. Assertividade não é você ter pontos de vista sobre as pessoas. Assertividade não é julgar os outros. Assertividade não é pôr para fora tudo o que você pensa. Assertividade não é se mascarar ou se camuflar. Assertividade não é evitar conflitos e críticas. Ter a certeza do que queremos não tem nada a ver com sermos assertivos, muito menos agir da maneira correta e de acordo com os princípios espirituais da recuperação. Mesmo que essas palavras sejam parecidas, acertar e assertividade têm significados muito diferentes. Mas se assertividade não é isso, o que é então? Quando posso dizer que estou sendo assertivo? E se não tem nenhuma ligação com respeitar os princípios espirituais da recuperação, por que precisamos da assertividade para nos recuperar? Ao longo do tempo, por conta do nosso isolamento e das barreiras que criamos para afastar as outras pessoas, tivemos dificuldade em nos mostrar para outros e em revelar os nossos verdadeiros sentimentos. Passamos a nos relacionar apenas com os objetos inanimados, as drogas, e acabamos transformando as nossas relações com as outras pessoas em cópias dessas relações que construímos com as drogas. Simplesmente barganhávamos com os outros para obter prazer ou alívio imediato. Usávamos e éramos usados pelas outras pessoas da nossa adicção ativa. E acreditávamos que essa era a única maneira de nos relacionar com alguém, com base em ganhos imediatos e interesses. Com o tempo, acabamos perdendo tanto as nossas habilidades em lidar com as pessoas e seus sentimentos, como também perdemos a capacidade em lidar e respeitar os nossos próprios sentimentos. Tudo se baseava na troca e no interesse puro e simples. Essa troca poderia ser tanto de bens materiais quanto de sentimentos. Barganhávamos os nossos objetos por afeto e atenção. As pessoas não eram os objetivos principais das relações que estabelecíamos. Eram apenas meios para conseguir os verdadeiros objetivos. Nós fomos nos transformando nos mesmos objetos e interesses que buscávamos em nossas relações com as pessoas. Nós nos tornamos rasos e adoecidos. Quando não conseguíamos mais enxergar os outros, e muito menos a nós mesmos, apenas as vantagens que queríamos levar quando convivíamos com as pessoas, fatalmente e invariavelmente não respeitávamos os sentimentos dos outros e nem os nossos próprios sentimentos. Nos tornamos pessoas ao mesmo tempo culpadas e rancorosas. Pela nossa enorme culpa, permitíamos que as outras pessoas passassem por cima das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos sentimentos. Acreditávamos ser pessoas ruins e tentávamos comprar o afeto e a aceitação que não tínhamos em relação a nós mesmos nos outros. Acabamos agindo passivamente. Outros de nós não conseguiam enxergar nada além das suas próprias vontades egocêntricas. Buscávamos implacavelmente atender às nossas próprias demandas, não se importando com as vontades e demandas das outras pessoas à nossa volta. Nos tornamos agressivos.
Mas uma grande parte de nós se comportava das duas maneiras ao mesmo tempo. Se sentia culpado e permitia que as pessoas passassem por cima dos nossos sentimentos, além daquilo que podíamos aguentar. Acumulávamos durante muito tempo passivamente, até que explodimos em raiva, agredindo as pessoas à nossa volta, para depois retornar ao nosso estado de culpa por termos explodido, e novamente mendigar por afeto e por perdão. A raiva do mundo pelas nossas expectativas não atendidas, e o medo que sentimos que descubram o quanto nos consideramos pessoas ruins e incapazes, nos fazem criar máscaras e interpretar personagens para nos esconder das pessoas. Dessa maneira, não conseguimos nos relacionar com elas, apenas com as nossas próprias vontades egocêntricas e desejos insanos. O isolamento é o núcleo da nossa doença, e precisamos quebrá-lo para conseguir nos libertar da adicção e construir uma nova maneira de viver. E é aí que a ferramenta da assertividade entra. Sim, a assertividade é uma ferramenta, uma técnica aprendida, um treinamento, e não um princípio espiritual ou uma virtude. Para conseguir quebrar o nosso isolamento e trabalhar os nossos ressentimentos, raivas e medos, não podemos passar por cima dos sentimentos das pessoas e permitir que os nossos próprios sentimentos sejam desrespeitados, principalmente por nós mesmos. A assertividade é um comportamento que ajuda a equilibrar nossas relações, nos permitindo a agir de maneira a demonstrar clara e calmamente os nossos desejos e pontos de vista, respeitando as opiniões e sentimentos contrários ao nosso. Aprendemos a não agir mais guiados pelos nossos impulsos ou apenas reagir aos nossos sentimentos, tais como raiva e culpa, por exemplo. Aprendemos a dizer não para solicitações que nos façam sentir culpados, desconfortáveis ou de alguma maneira agredidos em nossos sentimentos. Aprendemos também a aceitar as solicitações e pedidos, sem nos sentir injustiçados ou acreditar que os outros nos devam favores. Ajuda a lidar com críticas e questionamentos, facilitando uma melhora em nossa autoestima e respeito próprio. Mas como funciona essa ferramenta? Onde podemos consegui-la e de que maneira ela é aplicada em nosso dia a dia? A maior parte dos conflitos que vivenciamos vem da interação e da comunicação com as pessoas. A assertividade é uma maneira de nos comunicar de uma forma mais diretiva e objetiva. É uma habilidade social que treinamos e aprimoramos com a prática, o conhecimento, com experiência. O que fazemos é agir de uma maneira consciente em nossas relações, nos comunicando de uma forma em que respeitamos as outras pessoas e, mesmo assim, nos posicionamos, evitamos os conflitos e mal-entendidos. Pensamos em nossas palavras e as dizemos de maneira que seja melhor aceita pelo outro. Então, quando passamos a aplicar a ferramenta da assertividade em nossas vidas, mudamos as relações que estabelecemos com o mundo, com as pessoas e conosco mesmo. Ao invés de permitir que outras pessoas nos tratem da maneira que quiserem, por conta da nossa culpa, ou agirmos movido pela nossa raiva, impondo agressivamente as nossas vontades e pensamentos, passamos a agir de maneira coerente com os nossos direitos pessoais. Damos expressão aos nossos pensamentos e sentimentos, sem diminuir os outros ou a nós mesmos. Mudamos o foco principal das nossas relações e passamos a atacar os problemas que encontramos nessas relações. Deixamos de temê-los e não precisamos mais evitá-los, fingindo que não existem enquanto se acumulam, fazendo aumentar o peso emocional que carregamos. Além de não mais agir movidos pela raiva e atacar as pessoas que discordam de nós. Aprendemos a reclamar e a buscar os nossos direitos ao invés de renunciá-los, nos fazendo sentir injustiçados ou exigi-los agressivamente, afastando ainda mais os outros. Passamos a reconhecer nossos direitos como iguais aos direitos dos outros, não nos colocando mais como inferiores ou superiores em nossas relações e as nossas demandas.
Nos comportamos de maneira a nos relacionar com as outras pessoas e não com os outros objetos e as outras coisas. Deixamos de barganhar, paramos de consumir e sermos consumidos pelas pessoas. Aprendemos a falar para os outros aquilo que pensamos e aquilo que sentimos, ao invés de querer que eles adivinhem os nossos pensamentos e desejos, ou exigir que eles saibam quais são as nossas necessidades. Agindo assertivamente, encontramos uma maneira equilibrada de comportamento, onde não ficamos mais passivos em relação ao mundo e às pessoas, acumulando raivas e ressentimentos, e tampouco desrespeitamos os outros, desrespeitando seus sentimentos e os afastando cada vez mais. Quebramos o nosso isolamento, nos permitindo não apenas enxergar os outros à nossa volta em suas necessidades e opiniões, quebrando o egocentrismo e autoobsessão, como permitimos que os outros também nos conheçam e nos vejam. Quando passamos a agir assertivamente, nos permitimos deixar de cobrar a perfeição em nós mesmos e nas outras pessoas. Podemos expor as nossas falhas e aceitar as falhas dos outros. Deixamos de ser dominados pelos nossos impulsos e emoções e estamos mais próximos de identificar nossos sentimentos verdadeiros. Fala de quê? Diariamente vigilantes em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista a outros. Funciona. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.